passar para vocês uma fita de 11 minutos. Porque eu quero que fique bem gravado na nossa mente o que vai acontecer com aqueles que brincaram, resolveram botar um sentimento na frente de Deus. É porque eu estou apaixonado, é porque eu não resisto. O inferno é assim que se chega. Porque o diabo vai querer tirar você daquilo que Deus quer para te levar para o inferno. Ele diz, vigie, porque Deus está falando que precisa a gente aqui vigiar, porque está perto do poço. Então eu quero dizer um negócio para você. Esse filme só mostra uma praga. 11 minutos. Mas que vão durar 7 anos aqui na terra, quando Deus estiver aplicando essas pragas. Então vamos sentar um pouquinho e vamos escutar este filme. Preste bem atenção. Espera um pouquinho aí, Felipe. Eu quero contar uma história para vocês. Na sexta-feira, porque nunca acontece uma coisa comigo, graças a Deus, obrigado, Senhor, nunca. Mas quando acontece uma, é sinal de que Deus quer mostrar que Ele faz o que Ele fala. Na sexta-feira eu saí daqui, o carro estava aí fora, e eu não sei como foi que eu fiz, que eu machuquei o pé de uma forma terrível. Então eu sentei no carro, uns 15 minutos, e disse, Satanás, nunca você vai poder me ferir. Nunca você vai poder me ferir. Eu te repreendo em nome de Jesus. E doía terrivelmente. Fui dirigindo, porque o pé foi o direito e meu carro é hidraumático. Eu fui dirigindo com o pezinho, oi diabo, eu posso, tudo. Fui para casa, cheguei lá, doía demais. A Rosa, vamos acontecer. Eu digo, vamos fazer e acontecer. Orei, disse, diabo, aqui não e aqui não. Ontem eu vim para o bazar, eu quero depois orar pelo pessoal do bazar, e eu vim de sapato alto, porque aqui é assim, vê se eu estou mancando, vê, olha a elegância da mulher dirigindo, olha aí, vê se eu estou mancando, eu tenho cara de quem está mancando, tenho, isso aqui é para mostrar para Satanás que toda vez que ele tentar mexer comigo, ele vai ficar envergonhado, só isso. Esse é um exemplo para vocês. O meu pé estava ruim, mas não ficou ruim. Era para ter botado uma botinha. Todo mundo queria botar uma botinha em mim. Vai te danar. Eu não sei andar de botinha. Nada de botinha. Aqui é elegância. Amém? Bom, agora eu quero que fiquem em pé todas as pessoas que, de qualquer forma, contribuíram para o sucesso do bazar. Fique em pé, por favor. Não importa se você levou um copo d'água, não importa o que você fez. Olha aí. Foi por causa dessas pessoas que nós tivemos um bazar maravilhoso, muito agradável, onde as pessoas puderam vir aqui e encontrar um lugar onde se dá amor. Amém? Senhor, meu Deus, eu levanto a minha mão em nome de Jesus para abençoar essas pessoas. Eu quero que o Senhor abençoe, porque elas trabalharam para o Senhor. Elas não trabalharam para mim. Eu quero dizer que eu quero a bênção do Senhor. Uma bênção, meu Deus, em todas as áreas da sua vida. Sonde cada coração e responda, porque eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê o que elas estão pedindo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada pelo bazar. E agora nós vamos ver 11 minutos dessa trombetinha. Mas vocês vão ter uma ideia do que vai acontecer quando ela estiver sendo de verdade.
O mundo está prestes a ser atingido com 14 pragas devastadoras. As primeiras 7 são chamadas de trombetas no livro do Apocalipse porque elas são as chances finais de se despertar um pouco antes do encerramento da graça. As trombetas anunciam que a taça de iniquidade da humanidade atingiu os limites da divina paciência. Para recapitular, a primeira trombeta vai destruir todas as colheitas e 1/3 de todas as árvores, causando escassez de alimentos de maneira global. Mesmo antes da primeira trombeta atingir a terra, o mundo já está no limite, referindo-se à segurança em relação ao alimento. Atualmente, 1 bilhão de pessoas sofrem com a fome. Não é difícil imaginar a aguda escassez de alimentos que nós iremos encarar depois que a primeira trombeta atingir o planeta. Quando a segunda trombeta atingir a Terra, a escassez de alimento global se tornará muito pior. E o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que uma grande montanha ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas viventes que havia no mar, e tinha vida, e foi destruída a 1/3 parte dos navios. A segunda trombeta descreve uma montanha em chamas, ou meteoro, caindo no mar, o que vai causar uma devastação ecológica inimaginável. Um terço dos oceanos da Terra se tornará em sangue. Um terço das criaturas do oceano morrerão. Um terço de todos os navios serão destruídos. A morte de 1/3 das criaturas do mar será causada pela natureza altamente tóxica da massa em chamas ou do impacto da cisão debaixo da água. A segunda trombeta vai causar a mãe de todos os tsunamis, a qual vai destruir 1/3 de todos os navios. Aproximadamente 18.000 navios de comércio irão desaparecer nas profundezas do mar em um dia. Isto só vai aumentar a fome mundial e vai acelerar a propagação de doenças. Os cientistas dizem que os meteoros colidiram com a Terra muitas vezes na história do nosso planeta e continua acontecendo de tempos em tempos. Hoje em dia, os cientistas temem que uma rocha maciça rodeada por gases combustíveis choque-se contra a Terra. Assim que entrarem na atmosfera, os gases irão inflamar para torná-la uma bola de fogo gigante. Atualmente, a NASA está desenvolvendo planos para combater ameaças de meteoros com um navio interceptor nuclear, não tripulado antes que eles sejam capazes de impactar a Terra. De qualquer forma, nenhuma intervenção jamais terá sucesso na parada do meteoro em chamas da segunda trombeta. Em 7 de janeiro de 2002, houve uma chamada astronômica de um asteroide de 300 metros de diâmetro, vagueando muito perto da Terra. O asteroide apelidado de YB5 era grande o bastante para destruir uma nação do tamanho da França.
Para entender a extensão dos danos que irão acontecer dos impactos dos asteroides de diferentes tamanhos, cientistas em uma conferência em 1981 sobre extinção em massa forneceram os seguintes cenários. A colisão com um asteroide de 200 metros de diâmetro produziria uma explosão de 1000 megatons, causando entre 200 mil a 100 milhões de mortes. Uma colisão com um asteroide de 400 metros de diâmetro produziria uma explosão de 10.000 megatons, causando entre 2 milhões a 1 bilhão de mortes. E isto é de um asteroide menos da metade de 1 quilômetro. Uma colisão com um asteroide de 10 km de diâmetro, atingindo o oceano, produziria uma onda da altura de 5 km do ponto de impacto. A 1.500 km de distância, o tsunami ainda estaria a 500 metros de altura. Se tal asteroide estivesse para atingir o Golfo do México, as ondas causariam enchentes na cidade de Kansas. Tais ondas causariam devastação de muitas cidades costeiras e um caos no transporte marítimo. Qual é o propósito dessas trombetas? Nosso amado Pai Celestial, Yahweh, designou que as trombetas servem como sua última tentativa para chamar a atenção de cada pessoa na Terra antes que Ele traga a prova final para a humanidade. Antes que nosso Salvador, Yahushua, volte novamente, a mensagem do reino deve ser pregada em todo o mundo. Verdade, mas tristemente a maioria das pessoas hoje em dia está ocupada demais para ter tempo para ouvir o último chamado de misericórdia do Pai. Há calamidades acontecendo em todo lugar ao nosso redor, servindo como sinais inconfundíveis da aproximação iminente dessa provação. E mesmo assim, a maioria das pessoas as considera como fenômeno da natureza. As mentes das pessoas, sendo mergulhadas no mundanismo e tradições humanas, não conseguem ouvir e aceitar o Evangelho. Muito em breve, Yahweh irá interromper a vida das pessoas na terra e mudar sua maneira de pensar a respeito das trombetas. Encarando com a realidade da morte colocadas por essas trombetas, cada ser humano terá que tomar uma decisão se quer obedecer o Pai ou a Satanás. Somente depois que a última pessoa tiver feito sua decisão final, o encerramento da graça estará para sempre terminado e o destino de cada ser humano estará selado. O Salvador virá então em breve, pela segunda vez, para levantar os mortos justos, e eles, com os vivos justos, serão levados aos céus. O oitavo rei vai emergir do poço do abismo. Isso significa que Satanás vai controlar o oitavo a um nível não visto nos 7 reis anteriores. Isso significa que Roma papal irá novamente dominar o mundo. Pois o oitavo rei é também o último rei do último reino da terra.
Atualmente, a nossa oportunidade é proteger-se com as promessas do Pai para que você possa suportar as trombetas iminentes, as quais vão infligir uma devastação sem precedentes e perda de vida. Porque tu criaste, Eterno, que é meu refúgio no Altíssimo, sua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Continua, que é a terceira, quarta, vamos vendo de pouquinho. Bom, então, amém, porque nós não vamos estar aqui mesmo, né? Eu espero, eu não estarei. Então, nós vamos ler aqui na palavra de Deus, deixa as crianças saírem. Senhor meu Deus, vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor nos avisa. O Senhor nos avisa, o Senhor não quer que nenhum de nós, meu Deus, passe por essas coisas tão terríveis. E, meu Deus, não tem nem comparação como vai acontecer quando o Senhor quando vier as pragas da mão do Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus que nos ajude a nos mantermos fiéis, Pai. A centrar os nossos olhos no Senhor e não olharmos nem para a direita nem para a esquerda. Aqui não tem nada de bom que possa ser melhor do que isso que o Senhor nos dá. A libertação de todos esses horrores. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor visite cada pessoa, cada familiar. Ó Deus, para a salvação, porque eles precisam ser salvos. Meu Deus, não permita que nenhum de nós, por nenhuma burrice, por nenhuma paixão, por nenhuma vontade, por nenhum querer, por nada, meu Deus, possa nos afastar do Senhor, a ponto de sermos surpreendidos, Senhor, com a Tua vinda e nós ficarmos aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar essa congregação na Sua mão. Nós temos pregado a Tua palavra, nós temos feito o que pudemos para colocar dentro de cada pessoa a Sua palavra, meu Deus. Agora depende de você fazer com que essas pessoas creiam na Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Agora fala conosco, porque nós precisamos muito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, então. Vamos ler em Atos. Cadê Atos? Tá. Atos, aqui no capítulo 1, na página 1425, nós já lemos, todo mundo já conhece essa palavra, mas vamos ler de novo. Eu quero dizer para vocês que eu leio muito Bíblia. Então eu termino de ler uma Bíblia rapidinho. Eu não levo 2, 3, 4 meses para ler uma Bíblia. Eu leio, começo de novo, começo outra, sempre começo outra, porque eu marco todas elas para dar para as pessoas. Obrigada, João. Então, por que é importante a gente ler? Porque o inimigo, ele tira da nossa mente as coisas que a gente precisa lembrar na hora certa. Vamos ler então o capítulo 1 até... Vamos ler. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus ensinou e fez. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Jesus era filho de Deus, veio para esta terra como o Filho de Deus,
Mas para ele ter vitória, ele teve que receber o Espírito Santo. Quando ele ia ser tentado lá no monte, ele não subiu assim de qualquer jeito, porque sem o Espírito Santo você não tem poder. E se você não tem poder, você não resiste a Satanás, porque ele é muito astuto. Só o poder de Deus amarra ele. Então Jesus precisou do Espírito Santo. E nós achamos que a gente não precisa, que está bem. Não está, não. Primeiro, sem o Espírito Santo vai ficar, porque a trombeta não será ouvida. Quem vai ouvir a trombeta? O Espírito Santo. Mas você acha que não, você gosta de se enfeitar, gosta de achar que... Eu, olha, no passado na cara, minha cara é legítima. Do jeito que eu nasci, estou aqui. Bom, mas olha, vou dizer para você, queria que todos vocês tivessem a cara que eu tenho, porque Deus ama essa cara. Gosto de andar elegante? Gosto, porque eu sou filha de Deus. Filho de Deus tem que andar bem. O filho de Deus não anda sujo, não anda maltrapilho, não anda... Ele é filho do rei. Filho do rei anda para todo mundo dizer, puxa vida, é o filho do rei. E não tem ninguém pobre demais que não possa ser bem vestido, bem arrumado. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos que dar testemunho com a nossa vida, não só com a nossa boca, com a nossa vida, com o nosso gesto, com o nosso olhar. Eu nunca esqueço na minha vida, quando eu ganhava muita gente lá na igreja do pastor Enéas, e um dia eu estava libertando uma menina que era tremendamente endemoniada. Depois que ela ficou liberta, eu falei para ela, filha, você já viu Jesus? Ela disse, já. E eu disse, eu já pensei que ela estava, mas como ela viu Jesus? Já vi. Eu disse, quando? Nos seus olhos. Apesar dela ser uma endemoniada, ela viu amor em mim, por ela. Então vamos aqui. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Jesus morreu, padeceu, mas se apresentou vivo. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, ele ressuscitou, e ele era normal como nós. Ele comia, ele dormia, e ele ressuscitou, e comendo com eles, determinou-lhes. O que é uma determinação? Uma obrigação. Jesus estava com ele e ele determinou. Não se ausentem de Jerusalém, que era onde eles moravam, mas que esperem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Que promessa? Nós temos que buscar e encontrar o Espírito. Temos. A única meta na sua cabeça é essa, ser cheio do Espírito. Agora você não vai ser cheio do Espírito vendo TV, porque TV não tem nada para lhe dar. Vendo, sei lá o que, vendo internet. O diabo conseguiu aprisionar todas as mentes. Hoje a igreja está morta. É uma pena. A igreja está morta. Porque não há poder. Sem poder não tem igreja. Tem igreja até que faz muito barulho. Mas eu quero poder. Poder de agir, poder de transformar, poder de mudar. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. Mas não eram batizados. Quando Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio depois que Jesus morreu e nos tirou o pecado. Porque com o pecado o Espírito Santo não vem. Como é que o pecado, como é que o Espírito Santo... Às vezes as pessoas dizem assim, porque eu quero isso, eu quero dizer um negócio para você, igreja. Eu não tenho um pensamento de querer alguma coisa. Eu sou uma pessoa mais ET que existe no mundo.
não quero nada, não penso em nada, não desejo nada, não faço nada. Vivo do jeito que Deus quer que eu tenha e viva. Então, ele está dizendo, ele precisou ser batizado. Nós temos que ser. Isso é fundamental. Tem igreja que diz, você crê e para sempre é salvo. Mentira, isso não existe. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. No 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino de Israel? Como nós, eles viviam na carne, querendo que Jesus se tornasse rei de Israel pelos seus ministros. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos outra característica. Queremos ser o quê? Servos. Não queremos mais ser nada, queremos ser servos. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai, pela sua excessiva autoridade, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o quê? Poder. O que é que nós precisamos? Poder. Poder para quê? Para vencer as enfermidades que vêm sobre você e os outros. Para vencer a miséria. Para destruir as forças de Satanás. Para ser um vitorioso com Jesus Cristo em todas as situações. Primeiro, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não tem medo. Medo de nada. Medo de quê? Quem é maior do que o Espírito Santo? Agora, quem pode receber o Espírito Santo? Quem é lascivo? Quem fica olhando para as traseiras dos outros? Quem é que fica olhando por mamão dos outros? Nada disso. Eu faço uma campanha séria nesse sentido aí, viu? Bom, então, é bom... Ah, pastora, a senhora diz umas coisas... Mas o povo tem que saber o que é que eu estou falando, porque as pessoas ficam falando por metáforas e ninguém entende. Eu falo português claro. Bom, e aí, meu irmão? É um pecadinho, pastora, mas é um cacuete, sabe o que é, pastora? Eu não consigo, azar seu que não consegue, porque eu consegui acabar com todos os meus pecados e eu era uma pecadora daquelas boas. Eu era uma pessoa perversa. Mas eu sou uma pessoa magnânima. Deus me mudou de água para vinho. Então, não é que você não pode. Deus quer fazer. Deus quer mudar. O que é que eu preciso fazer? Eis-me aqui, Senhor. Fecha a boca, não ofenda ninguém, não agrida ninguém, ouça, perdoe na hora. Não olhe para ninguém com intenção impura. Não fale mal de ninguém, não critique ninguém. Tudo isso está na Bíblia. É só ler Mateus. Mateus, os 6 primeiros capítulos, já diz tudo que você não pode fazer. Olhar para... a Bíblia diz, você olhou para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Olhou. Não precisa falar, não precisa dizer nada. Olhou. Para um homem. Ah, se aquele homem não tivesse mulher, já pecou. O homem tem mulher. E a mulher tem homem. Entendeu, igreja? É simples. Eu sempre digo, a linha que divide a gente de Deus, do caminho certo para o caminho reto, é muito tênue. Qualquer pulinho saiu dela. Temos que vigiar, principalmente a boca. Tiago diz, Tiago, né? Que quem domina a sua boca é o quê? Não entendi. Domina todo o seu corpo. É como um navio, a língua é como o leme do navio. Quem controla o leme, controla o barco. Mas a gente fica nervoso, em vez de morder a língua. Olha, tem pelo menos uns 20 mais anos que eu não sei o que é ficar nervosa. Quando uma coisa me aborrece muito, eu digo a mim mesmo, não vou ficar nervosa. Ponto final.
Mas a gente quer ficar porque quer mostrar que tem razão. Eu não tenho razão. Porque Cristo, apesar de ter todas as razões do mundo, ele não se defendeu. Ele podia ter se defendido, feito um monte de coisa, mas ele não fez. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vem cá, os discípulos tinham estado com Jesus 3 anos e meio. E agora Jesus chega para eles, vocês vão querer ser testemunha minha? Vocês têm que receber, cadê meu ventilador? Vocês têm que receber poder. Ah, sabe, quem não tem poder não prega evangelho, porque o evangelho é uma coisa que só é ouvido quando é falado pelo Espírito Santo. Uma pessoa que não tem evangelho pode até falar, mas não acontece nada. Ninguém aceita. E Jesus disse que essa condição de não ter o Espírito Santo é uma condição que você pode ter? Não, você tem que ter o Espírito Santo. Ele estava dizendo para os discípulos: vocês só podem ser minhas testemunhas quando vocês tiverem o Espírito Santo, quando vocês receberem poder. Então, poder quer dizer o quê? Ora, a pessoa é curada. Ora por si mesma, a pessoa é curada. Tem uma dificuldade, abre porta onde não tem porta, fecha a porta onde não tem porta, porque Deus está com ele. E Deus só está com o que está... Quem é que está hoje aqui conosco? É Deus ou é o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e todos os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram no lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo que o viste subir. Nós terminamos de ver uma parte do Apocalipse. Jesus não vai voltar aqui à terra dessa próxima vez para pegar ninguém. Ele vai arrebatar a igreja. A igreja é quem? Os salvos. Não é o que frequenta a igreja. Porque se você frequenta a igreja, tem uma vida mundana, só vive fazendo o que o diabo gosta. Esquece, hein? Porque tu não vai, não. Pastora quer acabar com a igreja? Quero ficar com só os santos, para a gente subir de verdade. Eu nunca tive pretensão de ter uma grande igreja. Deus disse que era imensa, mas eu nunca tive. Mas uma coisa eu sei, aqui tem que ouvir a verdade, porque eu não quero ser culpada. De repente eu não falo, chega lá, Deus disse: olha aqui, Deus, você não vai poder ficar aqui, sabe por quê, Deus? Porque você não pregou. Eu digo: estou fora. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara. Jesus disse que ele deixou o poder para você. Ele subiu e mandou o Espírito Santo. Mas antigamente, a Rafaela outro dia visitou uma igreja. Se ela chegou lá, o pessoal pegaram ela, disseram assim: vamos receber o Espírito Santo. Não foi assim? E todo mundo sabe, um menino de 15 anos, todo mundo profeta. Aqui não tem, só tem um profeta aqui. Quer dizer, depois de mim, sei lá, tem alguns outros. É porque eu não ensino igreja. É porque nós somos uma igreja mundana. Gostamos de ser rico. Às vezes a gente vai jogar toda a nossa vida fora. Porque eu vou fazer isso. Porque lá todo mundo se dá bem, se dana. Porque eu me dou bem onde Jesus me coloca. Não é isso? Então, o que é que nós estamos fazendo? Brincando de cobra cega com Jesus? Aí ele diz aqui: Jesus vai voltar. Ele vai primeiro arrebatar os verdadeiros crentes.
O filme ali diz que ele vai arrebatar junto, mas não. O arrebatamento é antes da tribulação. Então, subiremos aqueles que, quando Jesus vier, estiverem prontos. Por isso que eu digo, você tem que estar pronto. Se você tiver tido uma raiva e Jesus voltar, e aí? Se você tiver feito uma fofoca, e aí? Se tiver pego um grampo de uma pessoa, você comprou o grampo? Não, roubou. Mas foi só um pedacinho de nada, roubou. Se você quer pegar a peça, para que você vai ameaçar sua alma de ir para o inferno por causa de uma besteira? Peça a Deus que Ele dá prodigamente. Agora tem pessoas que têm compulsão de roubar. Tem que pegar alguma coisa. Eu tenho pena. Mas não posso mudar as pessoas, porque o Espírito Santo é quem pode mudar. Mudou a mim. Eu adorava ir, eu viajava muito para a Europa, por todos os lugares do mundo aí, com meu marido. E eu adorava trazer tudo que eu achava lá dos hotéis. Pegava, eu levava 2 malas para trazer cheia de coisa. Mas naquela época era souvenir, era engraçado, todo mundo apostava quem trazia mais. Mas na hora que eu recebi Jesus Cristo, que eu fui fazer, o Espírito Santo disse, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. O Espírito Santo é tão, olha, ele é tão, que eu digo que é fofoqueiro, é tão perturbador nessa área. Você disse uma palavra que não foi boa, ele fica dizendo, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Aí vai mudando seu linguajar, vai mudando suas atitudes, vai mudando, olá, te amo. Olha eu cotovelada. Tem que dizer eu te amo, de verdade. Ouviu, igreja? De verdade. Quando você abraçar, o outro tem que sentir o amor. Tem que sentir a firmeza. Virá a segunda vez. Virá do modo como viste subir. Mas aí já é para tomar posse da terra. Ele, quando vier dessa vez aqui, ele vai tomar posse da terra. Então, os discípulos ficaram em Jerusalém. No versículo 14, ele diz assim, todos estes perseveravam unânimes em... A gente tem uma vigília por mês. Uma vigília por mês. 70% da igreja não vem. Nas Assembleias de Deus, a gente quer um lugar, não acha. Não é assim, Senir? Só se chegar de manhã cedo. E vai até de manhã a vigília dele. Sim, ainda agora tem que tirar senha. Para poder ir lá. Vai lá, pega uma senha. E se não chegar cedo, não entra com senha e com nada. E é aqui que você pode vir de qualquer jeito. Não vem. Eu quero que vocês sintam o peso do que Deus está falando. Porque depois não podemos cobrar dele. Perseveravam unânimes em oração. E era um tempo que se eles fossem pegos orando, eram presos. Sabe lá o Deus que batiam nele, pintavam e bordavam. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora vamos ver. No capítulo 2 diz assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, já veio. O Espírito Santo já veio no primeiro dia em que Jesus foi assunto ao céu, no dia de Pentecostes. Logo o primeiro Pentecostes, depois que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. De Pentecostes, já estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso
e encheu toda a casa onde moravam, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Vocês estão ouvindo, igreja? Queimou, língua de fogo que queimou as impurezas, nos deixa puro, nos deixa liberto, nos deixa livre, nos deixa sem medo, queima o medo, queima os traumas, queima tudo. Todos ficaram cheios, todos, porque todos estavam buscando. Não, eu tenho que ir embora porque eu tenho que jantar, eu tenho um jantar com a mãe, com a sogra, com o avô, com o bisavô. Eu tenho um compromisso, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê. Vai perder a sua alma. Pena, né? E tem muito, tadinhos. A maioria dos batistas diz que o Espírito Santo era só para os apóstolos. E por que é que Jesus deixou aqui para nós? Entre línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Agora vamos para Romanos. Romanos 8. Acharam na página 1486. Eu vou pedir uma coisa a vocês. Eu sei que está calor. Eu também estou sentindo calor. E eu também estou falando aqui. Mas eu pergunto a você, honestamente, se você tivesse numa reunião com o presidente de uma grande empresa que você fosse negociar com ele alguma coisa, você puxaria a garrafinha e fazia assim. Faria? Isso é o quê? Respeito? Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso, do grandioso Deus de toda a terra. Você não vai morrer de sede até terminar o culto. Lhe prometo. Porque tem gente lá, naquele lugar onde aconteceu essa desgraceira aí toda, que não tem muita água para beber também, não. E lá é quente. O povo do deserto também não. Mas vivem. Essas manias, nós temos que tirá-las da nossa vida. Ah, pastora, mas a senhora é chata. Sou. Porque eu preciso dizer a você que você precisa respeitar Jesus. Precisa, é importante. Se eu estiver ajoelhado orando, presta atenção, e eu acontecer, por exemplo, de sair um gás assim, de um arroto, eu paro, peço perdão, começo tudo de novo. E é uma coisa que foi involuntária. Vamos lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando? Quando eles estão cheios do Espírito. Veja aqui se é verdade. Porque a lei do Espírito da vida, quem é o Espírito da vida? O Espírito de Jesus. Em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, o gênero faça, não faça, faça, não faça, no que estava enfermo pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa,
e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando o preceito da lei se cumpre em nós? Quando? Quando andamos, não na carne, mas no Espírito. Por quê? Porque o Espírito é benigno, é passivo, é amoroso, é bondoso, é ajudador, é prático. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. De como ganhar dinheiro, de como fazer, de como comprar, de como... Deus diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. As coisas vêm para a minha mão sem eu ir buscá-las, elas vêm. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para... Se você vive na carne, você vai fazer o quê? Todos nós vamos morrer, mas vai morrer para o inferno, vai morrer eternamente. Não é morrer como todos nós temos que morrer, mas quem está na carne vai morrer eternamente, porque ele não será salvo, não tem como ir para o céu. Mas o do Espírito para vida e paz. Além de ter vida, ele tem paz, tem segurança, tem proteção, tem ajuda, tem tudo. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quando você está gostando das coisas da carne, porque eu gosto de fazer isso, olha, eu já não gosto mais de fazer nada. Na verdade, não gosto mesmo de fazer nada. A única coisa que eu gosto mesmo é de ler Bíblia. Mas, quando você pende para as coisas da carne, você fica inimigo de Deus, porque é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, quem está na carne não pode estar sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você está na carne, então Deus não se agrada de você. Não adianta você pedir. A Bíblia diz que a oração do pecador é a abominação ao Senhor. Quando o pecador ora, Deus tem vontade de dar um cascudo. Vós, porém, não estáis na carne, quem foi regenerado pelo Espírito, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quem tem o Espírito de Deus foi regenerado. Ele vive no Espírito. Se o Espírito habita em vós, se ele não habita, tchau. Como é que eu sei, pastora? Eu lhe digo já. Tudo que era importante para você quando você estava na carne, deixa de ser importante com o Espírito. Tudo. Tudo. O ter, o querer. Deus vai dar, mas você não quer. Ele dá, mas porque deu. Não podemos jogar fora. Vem automaticamente. As portas se abrem de uma forma miraculosa. E ele resolve tudo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém, vocês estão lendo, não tem o Espírito de Cristo? E aí? Se você não tem o Espírito de Cristo, você diz, eu sou de Jesus, ele diz, eu não te conheço. Por quê? Porque você tem que buscar as coisas dele. Ele tem que ser tão precioso para você que você quer tudo dele. Por que é que eu amo a palavra de Deus? Porque é a maneira dele falar comigo. Ele fala comigo todo dia. Porque eu fico o tempo lendo a palavra. Tem gente que não fala com ele hora nenhuma. Mas na oração, pedindo, me dá, pede. Mas ele não ouve. É abominação para ele. Porque ele ouve aquele que tem prazer em ficar com ele. Se, porém, Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto. Quer dizer, nós vamos morrer um dia. Quer dizer, morrer fisicamente. Por causa do pecado. Mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Quer dizer, quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, ele vai me dar um corpo novo, ele vai revivificar o meu corpo. Quando ele me chamar lá da tumba, se é que eu vou lá para a tumba, ele vai me chamar já com um corpo novo, imortal. Por meio do seu Espírito que habita em vós. Se não estiver habitando o Espírito, aí não tem muito o que fazer, né? Então vamos aqui. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. A carne quer comer demais. A melhor coisa para você controlar a carne, fecha a boca. Fecha a boca. A carne fica mansinha. Lá em casa é uma peleja para a Rosa me fazer comer. É verdade, Rosa? Aí. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer para você comer? Eu digo, faço isso, eu... Pois é. Eu como para viver, eu não vivo para comer. Fecha a boca. Você vai ficar bonzinho rapidinho. Quem come 2 pães, come meio. Mastiga devagarzinho. Mastiga devagar. Que vai ficar bom. Faz tudo devagar. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não podemos viver segundo a carne. E quem gosta muito de comer, quem gosta muito de sair, quem gosta muito de ver televisão, quem gosta muito de ir em festa, quem gosta muito disso, quem gosta muito daquilo, isso é carne. O Espírito não gosta nada disso. Pode escrever. Eu estou aqui, mas eu não vivo aqui. Eu sou cidadã do céu. Então eu não tenho vontade de nada mesmo. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para... Vamos repetir. Se viverdes segundo a carne, para a morte. Não vai caminhar para a vida. Vai caminhar para a morte. Não, porque eu não tenho que fazer nada. Jesus, eu compro tudo feito. Mas se pelo Espírito, olha, se você pegar o Espírito e mortificardes os feitos do corpo, certamente viverás. Para que serve o Espírito? Para você deixar o Espírito matar o corpo. Matar as vontades do corpo. Você tem a língua boa, firina. Tem gente que tem... Eu era a língua mais firina. Eu quero dizer para vocês que eu já disse 1000 vezes. Quando chegava uma visita na minha casa, meu marido se ajoelhava nos meus pés e dizia, Adeilzinha, tenha caridade cristã. E eu sabia que era isso. Aí o nego chegava... Mas hoje eu jamais ofendo uma pessoa. Eu jamais digo uma palavra desagradável. Quem fez isso em mim? O Espírito. Eu deixei o Espírito fazer. Quando ele disse, cala a boca. Olha, eu vou contar para vocês. Eu saí da igreja e eu ia para o carro. No dia que eu machuquei o pé. O Espírito falou para mim, vai pela porta, para outra porta. Estou lhe falando em nome de Jesus. Eu digo, mas eu tenho que atravessar o... Olha como eu sou idiota. Atravessar de uma cadeira para outra. Senhor, eu vou por aqui mesmo. Está vendo quando a gente desobedece a Deus, como é que faz? Eu acho que ele nem ia dar um castigo desse, mas foi muito duro o castigo que ele me deu. Você entendeu? Ele falou bem claro, entra pela outra porta.
Quer dizer, que estava do lado da rua, não do lado da calçada, que estava difícil de entrar. Eu não vi. Às vezes eu cometo uma burrice dessa. Vou prestar mais atenção. E onde é que eu estou? Que foi, caiu? Onde eu estou? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Os crentes, eles têm medo de tudo. Tem medo de escuro, tem medo de claro, tem medo de ir na rua, tem medo de ladrão, tem medo de ir num ladrão, tem medo disso, tem medo daquilo. Tem medo de ficar doente, se tem uma dorzinha. Ai, será que eu vou ter um treco? Vai ter um treco, claro. A nossa palavra é, sai daqui, cão, eu te conheço. Eu te chamei aqui. Eu autorizei você a vir para cá. Então vai logo. Porque não recebeste o espírito de escravidão. O escravo é que vive apavorado. Para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebeste o espírito de adoção. Que espírito eu recebi? De filho. Eu sou adotada, não. Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. Filho de Deus, ele cuida. Ele cuida do filho dele. Ele não cuida de qualquer um, não. Ele cuida do filho, do que faz o que ele manda. Baseado no qual clamamos, Abba Pai. Paizinho, chamamos ele de Paizinho. O próprio Espírito de Deus testifica com o meu espírito, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Em vez de ficar atemorizada, tenha medo não. O que é que pode o homem fazer? A Bíblia diz que cai 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Ou não crê nisso? Tem medo de nada. Eu sou a pessoa mais louca que Deus botou no mundo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de quê? Da aliança, das promessas, do poder, da autoridade. Somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, pronto. Li isso aqui, eu gostaria que a igreja lesse todo o livro de Romanos. É um livro muito bom, é um livro muito maravilhoso. E então agora nós vamos ler aqui em João. No Evangelho de João. Oh, meu Deus. Eu vou ler essa palavra, eu estava lendo essa semana na minha casa. Preste atenção, igreja, preste muita atenção. Eu estava lendo essa palavra. Eu estava lendo essa palavra na minha casa, já era de madrugada. Às vezes eu vou dormir muito tarde, não é porque eu vou dormir muito tarde que eu não leio, né? E isso me falou muito comigo, essa palavra que eu li. É assim... Os judeus estavam murmurando de Jesus porque ele disse que ele era o pão do céu, que desceu do céu. E então aqui, eu não vou ler tudo porque só me interessa essa parte aqui. No versículo 45, no capítulo 6, 45. Está escrito nos profetas... Não, eu vou ler esse pedacinho todo aqui. 41. Murmuraram, pois, deles os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai, a mãe? Como, pois, diz, desci do céu? Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer.
e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, como pode ele nos dar de comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando entrava na sinagoga de Cafarnaum. Amém.